Boa tarde, estamos aqui nos preparando para mais uma live e hoje nós temos uma convidada aí bem especial, como todas elas, né? Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre... Sônia, seja bem-vinda. A Sônia é a nossa convidada de hoje e nós vamos já estarmos aqui. Tem um solzinho aqui atrás de mim, mas não vai atrapalhar não. Nós vamos estar falando aí sobre a violência doméstica versus experiências e esperamos contribuir, né? Para que a gente venha juntas aprender. Tem 2 raiozinhos de sol aqui atrás, mas vai dar certo. Estou tentando aqui aceitar o convite da nossa... Já enviei aí, tá? Aceitar aqui o convite. Vamos ver se agora deu certo. A nossa amiga Sônia, que vai entrar aí. Já enviei aí. Vamos ver aí, ela vai aceitar o convite, vai dar tudo certo. Esse mês, hoje, o último dia do mês, a gente veio abordando, né, em algumas lives sobre a violência doméstica. A gente está no último dia do nosso... Estou tentando aqui para que a nossa amada entre, mas nós estamos no último dia aí de agosto, que é o mês em que nós abordamos sobre a violência doméstica. Sônia, que você possa enviar o convite novamente, para ver se dessa vez dá certo, tá? Nós estamos aí no último dia desse mês, e é o mês que nós abordamos aí, vamos tentar aqui. Estou concentrada aqui com a nossa amiga. Vamos ver aqui se agora dá certo. Né? Show de bola. Agora deu certo, graças a Deus. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Graças Aqui me preparando, né, Josi? Sim, sim. Para esse momento, para essa troca aí, né? Sim. De experiência. Tá muito linda, dando para me viu? ouvir bem, Josi? Sim, sim. Tá. Eu vou aumentar aqui um pouco, que você tá baixo o som. Pronto. Ok. Agora tá bom. Pronto. Pronto. Que maravilha. Nós estamos aqui juntas. Finalmente deu certo. Deu certo. Então, eu estava falando aqui, nós estamos no último dia desse mês, onde nós abordamos aí o Agosto Lilás, onde nós abordamos a violência doméstica, né? Onde a gente traz aí um olhar mais focado, um olhar mais forte. E eu tive em uma live, as outras lives desse mês, onde a gente falou sobre os tipos de violência, sobre as pessoas que são tendenciosas a serem vítimas de violência, né? Que são pessoas dependentes emocionais, que são pessoas com amor próprio danificado, que são pessoas com autoestima mais baixa. Enfim, a gente falou muito sobre isso. Eu estive também aqui com a Síria, ela falando sobre o ciclo do abuso. Então, aos poucos, a gente foi abordando alguns assuntos, né? E hoje, não que a gente não possa também dar uma pincelada nesses outros assuntos, mas hoje a gente especificou
eu coloquei aí o tema da live, né? Violência doméstica versus experiências, né? Mas antes de nós começarmos, eu quero me apresentar, a live fica gravada, vai também para o canal de YouTube. Às vezes tem pessoas novas, tem pessoas que vêm, então vamos nos apresentar antes da gente começar, né? Meu nome é Josi Rocha, né? Terapeuta de saúde emocional. E aí nós estamos aqui, né? Sempre com as lives, sempre abordando temas importantes. E estamos caminhando com esse projeto para cada vez mais o melhoramento da saúde emocional das pessoas, né? Bem como o nosso também. E aí a nossa amada também vai se apresentar. E antes que eu esqueça, né? Que eu falei sobre a função a qual estou exercendo nesse propósito, nesse chamado. É uma função a qual o Senhor tem me dado, creio que Ele tem escolhido, creio que Ele tem direcionado. Mas antes de tudo e qualquer título, eu sou uma filha amada do Senhor, né? Uma discípula amada em contínuo processo de restauração, que jamais nós não podemos esquecer disso, né? E é isso aí, eu passo a palavra para você. Boa tarde, eu fico muito grata por você me dar esse convite. Eu estou aqui mais como vítima, também como falar um pouco da experiência minha, né? Como que eu fui tratada nessa área, né? E também como serva de Deus. Eu me chamo Sônia, tá? Sou uma discípula de Jesus que luta contra uma série de problemas de ordem emocional, psicológica, baixa autoestima, dificuldade de dizer não. Eu estou aprendendo, né, a dizer não sem ter nenhuma culpa, aprendendo a me conhecer, a me dar valor, tá? Então, tudo isso é um processo, né, que acaba a gente desencadeando e crescendo, né? E sirvo na Igreja Batista Central, tá? Há grupo de mulheres que lutam contra algumas, você até já falou, dependência emocional, traumas emocionais, né? E com muito amor no coração, tá? E dizer assim, que tem tratamento, que tem solução, como é a parte da palestra que você falou, né? O tema entender os seus problemas é parte da solução. E é para isso que nós estamos aqui, para aprender, né? Isso. É com muita alegria que eu estou aqui nessa tarde, porque os dois grupos, né, que não deixa de ser ali um grupo terapêutico que eu participei, o segundo foi facilitado pela Sônia, né? E quando eu achei que não tinha muito ainda para aprender, ou que já tinha aprendido muito, né? Eu levei assim um tapa do Senhor, porque essa mulher assim foi algo muito extraordinário que eu vivenciei. Cada fala, cada partilha, né? E eu confesso que nosso poder superior Jesus, ele realmente vai levando as coisas, ele não joga dados, ele vai levando realmente de acordo ali com a sua vontade e com aquilo que deve ser, né? Então, realmente foi assim, altamente restaurador. O primeiro grupo, eu costumo, às vezes eu refletindo aqui, que o primeiro grupo é como quando você pega alguém, né, que está no meio de um incêndio para salvar. Então, foi assim o primeiro grupo, né? Onde a facilitadora ali foi a Síria. E o segundo grupo é quando aquela pessoa foi tirada do incêndio, mas ela está toda queimada, precisando tratar os ferimentos. Então, foi assim que eu me senti, sabe? E cada vez era colocado ali um bálsamo, cada vez era colocado ali algo, né? E eu já estou com vontade de fazer o terceiro, porque eu acredito muito, né,
E eu disse assim, Senhor, foi trabalhado assim de uma forma tão maravilhosa, né? Que eu quero fazer e sinto isso no meu coração, que coisas mais fortes ainda serão trabalhadas. Porque, como você falou, o processo ele é contínuo, ele não para, né? E isso é muito maravilhoso, é muito dinâmico, é bem dinâmico e é muito importante. E aí, como você falou que está aqui também como vítima, né? E eu também. Então, esse tema, ele muito me emociona. E eu tenho, na verdade, até como pessoa que trabalha, né? E já trabalhou muito, assim, nas congregações em que eu passei, como visitas nos lares, que a gente tem muito esses trabalhos, né? E aí eu venho, nesse tempo todo, observando e acompanhando mulheres que vivem em caso semelhante, né? Como o meu, como o seu. E hoje nós estamos aqui de uma forma muito clara, de uma forma muito consciente, na verdade, para falar de nós, para falar do que passamos, para falar do que vencemos, né? E quando a gente vê uma mulher ou mulheres, que isso é um problema de ordem social, né? E a gente, é como se nós sentíssemos assim na pele aquilo que a gente vê algumas mulheres passando, né? E esse ciclo da violência doméstica, a gente sabe que existe vários tipos de violência, mas a gente está especificando realmente a doméstica, está especificando realmente a da mulher. E eu achei importante te convidar, porque você teve ali trabalhando na Delegacia da Mulher e vendo de fato e de perto várias circunstâncias, várias situações. Eu acredito que marcou muito a sua vida cada momento, cada mulher que você ouviu, cada fragilidade, né? E a gente sofre muito dentro do abuso e fora do abuso, porque a gente se preocupa com quem está fora, a gente muitas vezes sofre esse preconceito de quem está fora, né? Nossa, por que vive isso? Por que aguenta isso? Ou por que aguentou isso? Então, assim, são muitas fragilidades e muitas coisas. E uma das coisas que eu escutei muito no meu período, assim, de estar conectada e já no final conseguir se desconectar dessa relação de 17 anos, eu escutava muito falar que, mas por que quis casar com um homem assim? Mas por que ficou com um homem assim? Né? E isso é uma frase muito corriqueira que as mulheres vítimas de abuso falam, ouve, na verdade, das pessoas, mas o que eu quero dizer aqui? Que uma relação abusiva, ela não começa abusiva, ela começa como todas as outras, no altar, dizendo sim, que até a morte os separe, né? Muitas vezes com planejamento de filhos, de ter uma empresa junto, muitas vezes com amor, com muita coisa. E quando é com uma pessoa com personalidade narcisista, então é um Bob Love, né? É uma bomba de amor. Então não começa daquela forma. Começa como todas as outras começam. E vai seguindo um processo até que quando você vê, você já está dentro daquele emaranhado, né? E não vem escrito lá na testa da pessoa, olha, daqui a 1 ano eu vou fazer isso, isso e isso. Olha, daqui a 6 meses eu vou me transformar e vou fazer isso e isso. Não tem escrito, né? E as pessoas às vezes não entendem isso. E aí a gente vive muito esse preconceito. Mas aí você pode também falar um pouco e aí a gente vai dialogando no decorrer aí da live. Josi, eu achei muito pertinente tudo que você falou, tá? A minha experiência como servi na Delegacia da Mulher, tá? Eu servi durante 3 anos, tá? Fazendo escutas terapêuticas, tá? A nossa
Igreja Batista Central, ela tem um convênio com o Estado e dentre esses órgãos a gente fazia essa atividade na Delegacia da Mulher. Então, nós fomos preparadas, nós fomos treinadas, tá? Para ouvir essas mulheres. E eu passei uns 3 anos, mais ou menos, tá? Toda semana nós íamos, ela funcionava ali no centro, hoje eu sei que não é mais lá, tá? E qual era o nosso papel? Ouvir, tá? Ouvir a dor de cada uma daquelas mulheres. E como você falou muito bem, a gente não recebe um atestado, né? Quando você ama que aquela pessoa ali vai ser violento, né? Muitas das vezes é um envolvimento a violência acontece cada dia, né? Quando você toma pé, a situação já está bem complicada, né? Agora, antes de falar das minhas experiências, eu queria dizer que a gente tem um número, né, um canal de telefone, o 180, que esse canal existe, tá? Ele funciona, é um canal de escuta, de acolhimento, tá? Para a situação de violência das mulheres. E daí você é encaminhada, você é dirigida para o local. A violência doméstica ou a violência familiar, a palavra eu pesquisei, a palavra violência vem do latim vis. Ela é uma força que vai além do meu limite, tá? Ela vai além daquilo que a gente considera normal, né? E como você mesmo falou, e eu acredito que nas outras lives, existe vários tipos de violência contra a mulher, né? No meu caso, eu nunca sofri violência física, nem patrimonial, nem moral, mas eu sofri abusos psicológicos, tá? E durante muitos anos em que eu nem sabia que eu era abusada, tá? Era assim, era um total desconhecimento da situação, dos limites, né? Que eu nem percebia que estava sendo violentada emocionalmente, né? E durante muitos anos, tá? Até que estudando, participando dos cursos, fazendo terapia, buscando me conhecer, né? Conhecer a origem, como começou, né? Como começou tudo. Então, eu percebi que a coisa vem muitas vezes na infância, tá? Da infância, a insegurança, tá? O medo, tá? O medo de ficar só, tá? O sentimento de rejeição, né? Tudo isso pode levar a mulher a buscar, tá, no outro aquilo que ela está necessitando. E a violência psicológica ou a violência emocional, ela é uma violência muito agressiva, sabe, Josi? É porque a gente assim, vamos dizer que foca mais os olhos na violência física, mas quando a violência física acontece, na maioria das vezes já aconteceu a emocional, já aconteceu a moral, tá? E a violência física é o ápice, tá? A última instância, né? De todas essas agressões, né? Então, a violência emocional, como o próprio nome diz, ela está muito ligada às causas emocionais. E, Sônia, quais seriam essas causas? Está atrelada à baixa autoestima, a você não se amar, a você não se conhecer. Eu não me conheço, eu não sei quem eu sou, eu não reconheço a minha capacidade, o meu valor. Aí eu dou ao outro, tá, o poder
de manipular, o poder de humilhar, o poder de perseguir, né? Ou seja, tudo por eu não me conhecer, né? Então, eu reputo como a violência psicológica, ela traz muitos prejuízos, tá? Muitos prejuízos emocionais e psicológicos no relacionamento. E interessante, Josi, que essa violência, ela não só ocorre no relacionamento homem e mulher, não. Lá na Delegacia da Mulher, eu presenciei muita violência do filho contra a mãe, da mãe contra o filho, da nora contra a sogra, tá? Até nos relacionamentos homoafetivos, da mulher contra a mulher, entendeu? Então, assim, ela não é restrita ao relacionamento ao casal Não é. homem-mulher, não, tá? Ela está em todas as áreas, tá? Da mãe contra o filho, a mãe que manipula o filho, tá? Sim. Parceiro que manipula a parceira, tá? Então, assim, eu reputo como uma violência que traz muitos estragos, tá? Na live passada, eu até falei sobre isso. Aliás, na passada não, na anterior, eu estava só, eu falei justamente sobre esse ponto que você tocou. Que a violência contra a mulher, ela não parte só do parceiro. Ano retrasado, eu atendi uma moça, uma jovem, eu até citei na live, que estava em estado, psicologicamente falando, ela queria, assim, sumir, morrer, tirar a própria vida, sofrendo abusos psicológicos, físicos, patrimoniais e morais de um irmão. E o irmão colocou em cárcere psicológico ela, a irmã, a esposa e a mãe. 3 mulheres na mão dele. A mãe, a esposa e a irmã. E essa irmã já não suportava mais. E olha só, eu vejo assim como esse momento que eu estou vivenciando, né, de ajudar mulheres. Eu estava na parada do ônibus, quando ela chegou aflitíssima e sentou e começou a chorar. E eu fiz o atendimento dela de escuta por 1 ano. Até que ela, né? E a gente vê que mulheres que sofrem isso, seja por parte do cônjuge, do pai, do irmão, do avô, seja como for, às vezes não, muitas vezes a gente é fiel àquela situação. Eu, por exemplo, é muito contraditório, mas é verdade. Quando eu me vi naquele relacionamento abusivo, em que eu vivi durante 17 anos, que eu, por um momento, imaginava em sair, mas ao mesmo tempo eu dizia, mas eu nunca tive família, e eu vou tirar a família dos meus filhos, né? Quando eu pensava em acabar, ou seja, ao invés de eu me ver como vítima, e dizer assim, nossa, eu tenho que sair dessa posição de vítima, eu me colocava em posição de heroína. Não, eu vou salvar meu casamento. Não, eu vou salvar porque os meus filhos precisam, porque é o meu esposo, é a minha família. E tem muitas mulheres que eu acompanho e que eu vejo, sabe, Sônia, dentro dos tempos religiosos, porque eu era uma pessoa cristã, eu era uma pessoa que servia a Deus, servia, né, na obra do Senhor aqui na terra, mas vivia abusos terríveis dentro da minha casa, sabe? E como você falou, assim, que não tinha noção exatamente, que chegou um ponto, que até um certo ponto você estava... A gente está aqui meio aonde? A gente está meio no inconsciente. Porque a partir do momento que a gente começa a tomar consciência da situação, começa a ter o conhecimento, porque o conhecimento liberta, começa a se descobrir, né? Começa a viver um processo ali terapêutico, começa a ver com outros olhos, a venda começa a sair, aí realmente a gente começa a se perceber e ver o quanto a gente estava vivendo no inconsciente e não dava se dando conta no curso de que tudo estava acontecendo. Porque, como você falou, das necessidades
que internamente a gente tem para poder estar presa a uma relação assim. Necessidade da criança interior, que a criança interior está pedindo, que aquele parceiro não vai suprir nunca, mas a gente acha que um dia vai, e aí a gente fica ali, né? E é uma coisa, um alerta, eu deixo um alerta, assim, muito, muito, muito mesmo para mulheres, porque a violência doméstica, ela não escolhe, ela não vai escolher classe social. Ela não, às vezes a gente vê assim, aquela pessoa rica, é casada com um médico, ela não sofre isso. Aquela outra lá é casada com um advogado, não, ela não passa por essas coisas. Porque aquela ali vive lá na igreja e faz isso, e tá sempre lá, e aquele homem lá que é pastor, e aquele outro lá que é obreiro, não faz isso, né? E eu convivi 17 anos com uma pessoa que, entre aspas, se converteu, era um diácono, e quando chegava em casa me batia. Então, veja só, é um paradoxo muito louco. Por quê? Porque o que era que eu mais ouvia quando eu ia para líderes religiosos? Quero me separar. Não, a mulher sábia edifica sua casa. A tola destrói. Então, era até uma forma abusiva de passar a palavra de Deus. Mas em que contexto está falando isso, né? Porque um texto sem contexto vira pretexto. E aí a pessoa chega e diz, não, tu tem que ser sábia, a sábia destrói. E aí eu botava na minha cabeça, não, eu não posso destruir, né? E vivi 17 anos vivendo todas as violências, porque eu era a salvadora daquele homem, eu era a salvadora daquela situação, eu era a salvadora daquele casamento, e quase, graças a Deus, estou viva. Eu digo que eu sou uma sobrevivente, mas fui, na verdade, uma sobrevivente, que hoje eu sou uma vivente, hoje eu vivo, né, na plenitude de Deus, não sou mais sobrevivente. Eu sobrevivi, mas agora eu vivo. E aí, e os 12 Passos me ajudou muito nisso, né, nessa descoberta, porque realmente quando eu cheguei no primeiro grupo, fui sobrevivente, né? Tô ferida. Aí eu digo, agora eu vou fazer o outro. Eu estava até dizendo assim, eu vou fazer o terceiro grupo, porque o primeiro representou que eu estava, né, que eu estava no casulo. O segundo eu era lagartinho, o terceiro eu vou voar. Uau. Eu digo muito isso, né? Então, é muito difícil quando você é uma mulher cristã, se romper uma relação abusiva é difícil, para uma mulher cristã, ainda mais. Né? E eu trago aqui um apelo aos líderes, né, religiosos, que observem melhor a situação, que observem melhor o caso, porque cada caso é um caso. Existem famílias que foram restauradas, homens que foram transformados, homens que dão testemunho, que reconheceram suas falhas de caráter. Eu falei isso na minha outra live. Existe, sim, existe, mas nem todos os casos serão dessa forma. Nem todos seguirão o mesmo curso. Né? Às vezes são pessoas que têm transtornos de personalidade, são pessoas que não querem essa nova posição de mudança, que não querem uma restauração. E será que essa mulher está subjugada, sabe? A morrer naquilo ali, a viver pro resto da vida numa situação abusiva, né? É imposto, na verdade, sobre a mulher, uma mulher cristã, um peso muito forte, um peso muito grande, né, com relação a isso. Claro que, como eu disse, cada caso é um caso que precisa ver mais assim, minucioso. Agora, Josi, pode falar. Só para complementar isso aí, é muito interessante. Deus instituiu o casamento, né, entre o homem e a mulher. Ele não instituiu o divórcio. Mas o padrão de casamento que Deus instituiu é o mesmo que existe de Cristo com a igreja, né? Então, ele ama, ele cuida, ele protege, ele valoriza, né? Então, esse é o contexto de casamento, né? Então, às vezes, o homem, pelo machismo, por questões culturais, então, se arvora desse versículo, né? Mas que a gente tem que olhar bem qual é o contexto da união que Deus nos dá na Bíblia, né? É uma complementação, complementa o outro, não é isso? E
A outra coisa que eu queria ressaltar na tua fala, quando você me chamou para a gente conversar sobre esse assunto, eu dei uma pesquisada, eu fiquei assim meio que assustada com essa estatística, Josi. Ela diz Sim, assim, ó, em 2021, 65% das vítimas de feminicídio, ou seja, né, morte de mulheres, morreram em suas próprias residências, segundo a análise do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, quando dentro da casa da gente, que a gente teria que ter segurança, né? A nossa casa é o nosso abrigo, é o nosso porto seguro, é onde a maioria das mortes acontece. E elas não se limitam apenas à relação amorosa, mas é aquilo que eu falei antes, é relação entre pai e filho, mãe, padrasto, madrasta, entendeu? Irmãos. Na delegacia da mulher, a gente, quase toda semana, a gente estava lá vivenciando esses casos de violência, né? E sim. outro dado que me chamou a atenção é que diz assim, no Brasil, estima-se que 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos. Olha que absurdo, né? Aí vem a pergunta, Sônia, Josi, quais são as causas de tanta violência contra a mulher, né? Eu vou relatar aqui algumas, baseada na minha experiência de servir na delegacia da mulher, tá? Sim. Muitas vezes o álcool está por trás disso, tá? O parceiro é alcoólatra, o marido é alcoólatra, o filho é dependente químico. Presenciei várias mães ali destruídas, denunciando a violência física de um filho contra a mãe por causa de drogas, tá? Sim. Então, muitas vezes, se a gente for olhar, cada história, né, está relacionada a isso, a vícios, tá? Tanto o álcool como dependentes químicos. Às vezes, o casal está passando por um problema financeiro, muita turbulência, desemprego, condição financeira totalmente destruída. Então, o homem vai buscar no álcool, na droga. Tá? E quando volta para casa, ele abusa da mulher, tá? Abusa. Então, tudo isso traz consequências muito graves para nós mulheres, tá? Traz muita tristeza, muita dor, depressão, tá? Muitas mulheres nem sabem e elas já estão vivendo um transtorno de depressão, de ansiedade, por viver esse relacionamento patológico, vamos dizer assim, né? Esse relacionamento adoecido, tá? E agora, indo para uma questão que era muito, muito visto e vivenciado lá, que é o ciclo da violência. Eu acho que você já deve ter abordado nas suas outras lives. Mas olha, gente, Mas tinha pode falar. de mulheres que já eram até conhecidas da delegada, sabe? Chegava lá porque com hematoma no olho, espancada, com um hematoma nos braços. E aí eu tinha situação que eu assistia, que chegava o agente lá, a gente dizia, como é? Eu mando uma intimação para ele ser preso, aí a mulher estremecia nas bases, sabe? Quer dizer, muitas das vezes, por medo, tá? Por medo, o total abandono, total desamparo emocional, tá? E aí ela volta e o cara se sentir ameaçado, aí o cara fica todo bonzinho, pede perdão, diz que não vai fazer mais,
que é o ciclo da lua de mel, que a gente chama, né? No ciclo da violência, né? E quando chega, aquilo que eu falei, quando chega nesse nível da violência física, é porque já aconteceu, já vinha acontecendo a emocional, a psicológica, em que ele reclama até por um arroz que está duro, né? Até por um arroz que não cozinhou direito, ele solta, vamos dizer assim, os cachorros, como se diz, né? Na mulher. E aquela violência vai se acumulando, tá? E acaba culminando num esbofeteamento, numa agressão física mesmo, né? E é, é uma situação muito difícil, sabe, Josi? Porque só o fato de escutar essas mulheres, elas chegavam muito perturbadas, muito atribuladas, sofridas, só o fato da gente emprestar os ouvidos, né? Você quer conversar? Vamos ali. E ela começava a botar para fora toda aquela dor. No final, muitas delas diziam, eu estou melhor, estou me sentindo melhor. Eu digo, pronto, agora você entra quando chegar na sua vez e você vai conversar com a pessoa lá e você vai ser orientada que caminho vai seguir, né? Então, foi um tempo de muito aprendizado, tá? Foi um tempo em que eu aprendi muito, tá? E onde eu também me identifiquei, tá? Me identifiquei, tá? A violência patrimonial. Muitas mulheres chegavam com o bebê no colo, tá? O marido ou parceiro, ou o namorado, o que for, se negando a dar pensão para a criança, tá? E a violência contra a mulher, ela é uma delegacia que as coisas acontecem. E acontecem num tempo até rápido, tá? Quando praticamente elas saíam da denúncia, então muitas vezes já saía com aquela medida, né, de proteção, tá? Isso. Né? Saíam com... Ou então eles eram presos. A gente... Muitas vezes eu assisti, tá? O parceiro sendo preso, tá? No caso, uma coisa interessante que eu me lembrei agora é que ela não tem status social. Você falou bem sobre isso. Tanto chegavam mulheres bem simples, como chegavam mulheres bem elegantes, com seu sapato escarpão, com a sua bolsa chique, e estava lá denunciando. Então, a violência contra a mulher, ela não tem classe social, tá? Ela é um ato em que, se a mulher não se aperceber, tá? Desse limite, né, Josi? Porque tudo é limites. São cercas que a gente deve botar nos relacionamentos, né? Essa Até escuta, que, você pode ir. Depois dessa cerca aqui, ela me pertence, tá? Mas isso tudo vai para aquele começo da minha fala. Muitas das vezes, as causas das mulheres serem abusadas e permitir esse abuso está ligada, está atrelada lá aos seus problemas desde a infância, tá? sim, Desde a infância. Carência. A carência é uma doença grave. Se a gente for olhar a carência afetiva, tá? Ela desencadeia uma série de perturbações, uma série de insanidades. e uma série de dependências, né? Você fica com Dependência. dependências que vai gerando mais dependências, né? Essa escuta que você falou, né? Que fazia lá na delegacia da mulher, é uma escuta, como você falou, elas diziam que se sentiam bem.
a escuta terapêutica, ela é diferente de uma escuta normal, né? Porque a escuta terapêutica é sem julgamento e sem opiniões próprias. Exatamente. Você não vai pegar o seu olhar, sua forma de ver, seu julgamento. Então, por isso que alivia, faz com que a pessoa veja a si próprio. Sim. E não a opinião de quem está ouvindo ou o julgamento de quem está ouvindo, né? Então, isso é muito importante. Trabalhar em nenhum momento, Júlio, eu poderia dizer, olha, não denuncie, ou denuncie, tá? Não, isso aí não existia. Nós estávamos ali para ouvir, para dizer para aquela mulher que ela não está só, tá? Que ela vá para o objetivo, que é fazer a denúncia, e lá o órgão, as pessoas que são competentes para isso, ia dar o direcionamento. Eu só posso dizer que, em alguns casos, elas, assim, alguns casos já bem consideráveis, elas saíam mais calma, mais, entendeu? O que percebendo, tá? Outras saídas, tá? E cada caso era um caso. Agora está me vindo à memória, tá? Eu vou comentar porque ninguém sabia o nome nem nada. Tinha uma senhora já de idade e ela estava lá para fazer a denúncia. Pegava a senha, né? E são muitas mulheres, viu, Josi? Eu não sei hoje, né? Mas a sala ficava cheia, tá? E aí qual era o papel dessa visita que a gente fazia na Delegacia da Mulher? A gente mostrava o programa Celebrando a Restauração, né? Que é um programa que existe, tá? Que existe na nossa igreja, em igrejas, em que é uma caminhada de 12 passos, como é o AA, né? Só que é uma caminhada espiritual, né? Em que ela é baseada nos princípios bíblicos. E depois a gente fazia uma dinâmica com elas, tá? Às vezes tinha um lanchezinho, tá? E aquela manhã passava, vamos dizer assim, bem mais suave, né? Bem leve. Mais leve, né? Então, tinha casos e casos. Tinha casos de mulheres que chegavam com os olhos fechados, hematoma mesmo, e estava ali para o que der e vier. Já tinha casos de senhoras de idade que vinha defender o seu patrimônio, que o neto estava, vamos dizer assim, saqueando, né, para uso de droga, tá? E o que ela podia fazer? Ela estava ali para denunciar o neto, que era dependente químico, e cada vez que chegava em casa, ameaçava a avó, tá? Ameaçava, às vezes, com violência mesmo, até que a avó se submetia a dar o telefone, dar a TV, tá? Para se ver livre daquela violência, tá? Mas isso recheado de muita dor, tá? Muita dor mesmo, você imagina, né? Quando um familiar que chega a esse ponto, né? E outros vinham denunciar, como você falou aí, eu vivo com meu marido há 20, 30 anos e ele vive me ameaçando com arma de fogo, e eu nunca me esqueci desse testemunho que ela deu. Quando a gente terminou de dar a palestra e tal, ela disse assim, eu posso falar do meu caso? Aí a gente abria e ela falou assim, olha, eu passei muitos anos com medo de levar um tiro do meu marido. Até que eu peguei o revólver dele, eu nunca me esqueci disso. E ele acordou, eu com o revólver no ouvido dele. Quer dizer, violência já era violência, né, Josi? E aí ele se estremeceu todinho, né? Aí eu falei assim para ele, hoje é o último dia que você me ameaça, porque quem vai lhe cobrir de bala sou eu. Ela dizendo isso, sabe, assim, com uma autoridade. Quem
vai lhe cobrir. Você passou anos e anos me atormentando, tirando a minha paz, o meu sossego, mas hoje é você que vai engolir essas balas. Eu sei que esse homem... Chegou no limite. No limite. Eu nunca esqueci disso, do testemunho dessa senhora. O que aconteceu? Ela largou ele e nunca mais ele foi atrás dela. Sabe? Quer dizer, para você ver como é um mundo de casos. Quer dizer, Isso. uma mulher Cada sofreu. caso é único, né? Cada caso é único. Não Sabe? tem como generalizar, não tem. Não tem regra, não tem, sabe? Não tem outros casos que a gente pensa que não existe, mas esse que você falou, dentro da igreja, né? Dentro da igreja, muitos homens na igreja podando a sua esposa, tirando o direito da fala dela, sabe? Mulheres que não levantavam nem o olhar, tá? Com medo do marido, com medo, a reputação do marido, né? Então, foi uma experiência, tá? Em que eu acredito que em muitos casos se encontra uma solução, principalmente as medidas protetivas, né? Mas, Josi, elas tinham muito medo de morrer, Josi. E é um risco muito grande. Muito grande. Você acredita que a minha experiência, né? Antes de falar essa parte da experiência do medo na minha vida, as mulheres que ali vocês ouviam, e elas se sentiam bem em ser ouvida, porque eu costumo dizer que a mulher, eu costumo dizer e vivi isso na pele, nós que recorremos, que voltamos, nós somos vistos muitas vezes pelos familiares e pessoas mais próximas que já estão cansadas do caso, né? É como um dependente químico, que cai a primeira, cai a segunda, cai a terceira, e aí os familiares começam a dizer, não vou ajudar mais não, ele não quer nada não. Então, nós mulheres vítimas de violência, a gente sofre essa mesma coisa. Ah, não vou ajudar nela, volta de novo. Ah, sabe? Mas por trás desse voltar, por trás desse permanecer, existem coisas profundas, digamos assim, coisas de geração, né? De geração. É coisa geracional, da infância, não é algo fácil assim. É algo enraizado. Por exemplo, no meu caso, antes de eu falar do medo, e dessa senhora que você falava sobre o neto, eu percebo aí, né, que a mulher, ela sente uma dor dupla, porque ela tá sofrendo por ela e ela sofre pelo outro. É como a mãe sofre porque tá sofrendo na mão do abusador e pelo sofrimento que os filhos também estão vivenciando e passando. Então, nós temos essa tendência de sofrer por todo mundo que está no ciclo. E a gente sofre até pelo abusador. Olha que uma vez, em um dado momento que ele quebrou o meu nariz, quando a polícia chegou, que o policial começou a bater nele, eu sangrando, sabe, meu rosto, ninguém nem me reconhecia de tão inchado, mas eu fiquei no meu coração com vontade de ir lá e mandar parar, sabe? Mas que era algo assim tão profundo, que hoje eu vejo, nossa, quanto, não que eu vá querer o mal do próximo, mas quanto eu não era ninguém para mim mesmo. Numa situação daquela, e ainda querer ajudar. Nossa, como eu não me amava. Não. Né? Porque quando a gente está no avião, é para colocar a máscara primeiro em quem? Na gente. Não no próximo, né? Então, eu estava ferida. E o meu algoz diante de mim, eu ainda ia querer ajudar. Aí, aos olhos na nossa mente que a nossa mente diz assim, nossa, como eu sou boazinha, né? Estou sofrendo, mas ainda quero ajudar o meu cônjuge, ainda quero ajudar o abusador, ainda quero ajudar o causador daquilo ali, né? Não é boazinha. É uma forte dependência emocional, né? E eu tinha dependência emocional, dependência financeira,
porque era uma mãe com vários filhos pequenos, sem ter nenhuma profissão, porque ele nunca deixava eu estudar, nunca deixava eu fazer nada. Então, são muitas coisas. E além do mais, como eu fui criada no lar abusivo, né, manipulada, não tinha direito de falar, de abrir a boca, não tinha direito de dar minha opinião, e com agressão física, aquela linguagem para mim era natural. Eu pensei que aquilo ali era amor, porque foi assim que eu fui criada, né? Então a linguagem de amor que eu conheci era aquela dali. Então eu achava que ele estava me amando, na verdade. E ele mesmo, muitas vezes, tão ardiloso que era, que dizia assim, eu lhe bati porque eu estava com ciúme. E se eu estou com ciúme é porque porque eu gosto de você, é porque eu tenho um zelo por você, né? E a gente sabe que tem gente que diz assim, eu vejo muitos casais dizer essa frase: o ciúme é o tempero do amor. De forma alguma. O ciúme, ele é um sinal de alerta de um relacionamento que está começando, e começa com ciúme, querer mudar a roupa, querer mudar com quem anda, querer mudar o lugar que frequenta e não sei o que. O ciúme é um sinal de alerta, né? Eu conheço como amor o zelo, que o zelo tem o respeito, tem a reciprocidade, a conversa antes, né? Então, e para finalizar esse ponto da minha fala, a questão do medo. Eu não fui na delegacia da mulher várias vezes, e eu lembro que quando eu não fui ao longo dos anos, mas quando eu fui a primeira vez, eu fui porque uma pessoa que nunca vou esquecer me encorajou muito, que foi a psiquiatra da minha filha, que já estava apresentando problemas psicológicos, porque eu falei isso na minha outra live. O abusador, ele vai trazer danos, né, para a vítima principal, e para quem estiver próximo. No caso da esposa, vai trazer danos aos filhos para a vida toda. Porque há uma ligação. Então, a gente pensa que, às vezes, o casal está vivendo uma dinâmica ali de manipulação, de abuso, de tantas coisas, e nem percebe que os filhos ao redor estão captando tudo. Estão absorvendo tudo, né? E estão aderindo tudo aquilo, e que aquilo ali vai lá na frente trazer consequências seríssimas na vida daqueles filhos, né? Então, a minha filha ali já estava mostrando os sinais, e aí a psiquiatra dela foi que me orientou, inclusive ela foi bem dura mesmo, eu chorei na hora, mas agradeci. Mas para finalizar, quando você falou do medo, a gente fica dominada pelo medo. Sônia, eu era tão dominada pelo medo de morrer, porque eu pensava, se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Mas existe esse risco, né, Josi? Existe. Eu já estava tão dominada que quando dava assim 4h30 da tarde, eu ficava assim, ó, se tremendo. Ele está saindo do trabalho, não sei como é que vai chegar. Porque não tinha como que ia chegar, se era dando chute na porta, se era quebrando alguma coisa, se era me culpando porque o arroz estava ruim, ou porque isso, ou se o jantar não estivesse pronto na hora que chegasse, como você falou, né? Inventa qualquer coisinha para dar indício. E eu a criança está na rua. Esse menino. E aí eu ficava já tão dominada pelo medo que eu não tinha coragem de falar, de reagir. Eu não sei como, eu só reagia quando ele ia para cima das crianças. Aí eu apanhava no lugar, nunca deixei ele espancar os meninos. Só verbalmente que ele conseguia. Fisicamente eu ia sempre para o meio, né? Eu virava uma leoa naquela hora. Mas quando é mais quando era em mim, eu ficava simplesmente paralisada. Mas quando eu fui a primeira vez na delegacia da mulher, já nos finalmente, que eu já não suportava mais, eu fui 3 dias seguidos. Chegava lá em frente, não tinha coragem de entrar. Eu pensava, quando ele receber a intimação, ele vai me matar. Quando ele souber disso, ele vai... E eu voltava de novo. Aí, quando eu cheguei na doutora de novo, ela disse, ele vai lhe matar mesmo você não indo. Por isso é melhor que ele lhe mate indo. A doutora já estava ali, mas eu amei. Ela me deu nessa força e tudo. E eu fui, ele foi para Protetiva, e eu fui para a Casa do Caminho, não sei se você conhece. E é como você falou, se a mulher tiver um ponto de decisão,
De fato, a Delegacia da Mulher apoia sim, porque eu fui extremamente apoiada, com a protetiva, orientada. Eu disse que não estava me sentindo segura, porque eu era muito dominada pelo medo de ficar fora. Eu estava nesse tempo cuidando de um idoso. Eu tive que sair e eu fiquei 6 meses ou foi 7 na Casa do Caminho, que é um local onde o homem não tem acesso. Homem nenhum tem acesso, onde as que estão sendo realmente vítimas, né, ameaçadas ali de morte, porque era o que ele estava ameaçando, que se separasse ia me matar. Então, eu fiquei ali e fui super bem assistida com os meus filhos. Quando voltei, a polícia ficou me assistindo, qualquer coisa era só eu ligar, mandou trocar os cadeados, e com 1 ano, graças a Deus, ele parou de perseguir. Graças a Deus. Mas é isso, a gente é dominado e as pessoas não entendem. E a gente volta até pelo medo também, né? No princípio, eu estava até falando na live, não sei se era com a Síria, que no princípio eu voltava até por fé. Porque como eu cria, né? E quando vai o abuso, aí depois do abuso eles dizem, não, eu vou mudar e tal. Pede E eu não tinha promete família, que não vai fazer mais. isso. Não, porque agora vai ser diferente, né? E eu tinha aquela fé. Eu vi os testemunhos de casais, eu dizia, não, Deus vai mudar, né? Vai mudar. Então, entra fé, entra crenças limitantes, entra coisas da infância, entra tanta coisa que, gente, olha, eu torno a repetir o que eu falei na outra live. Um ciclo abusador, ele não se quebra só e não se quebra fácil. É a gente que tem que romper. E não é fácil. Não é fácil romper. Não foi fácil para mim ficar sem, né, só, sem ninguém, com os meninos. E aqui, e além de tudo isso, todos traumatizados psicologicamente. Todo mundo para tratar. Todo mundo para tratar. Mas realmente, mas até agora tem dado certo. Deus tem restaurado cada um dos meus filhos. Hoje eu estou vivendo um momento, eu quero aproveitar para deixar isso aqui. Procure processo terapêutico, procure, né, terapia, os 12 passos, tem o CR, e é tudo gratuito ali, né? E aquilo ali, quando eu conheci o CR, quando eu conheci os 12 passos, eu disse, isso aqui não pode ser de graça, né? Mas aí depois eu me lembrei, mas Cristo já pagou, né? Cristo já pagou tudo aqui. A gente, então, não é que é de graça, é que Cristo pagou. Então, assim, ali na IBC é um local curador, sabe? Você entra ali, você já sente aquela esfera diferente. E isso é muito, muito, muito maravilhoso mesmo. Então, cada um, eu estou sendo restaurado, meus filhos estão sendo restaurados. E eu não posso deixar de agradecer a Deus aqui nessa live, ao nosso poder superior Jesus Cristo, que eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Depois dessa relação, sabe, Sônia? Depois que foi quebrado, porque é uma coisa que se rompe, sangra para todo lado. Um filho foi para bebida, outro foi para droga, e todo mundo foi criado pequenininho na igreja. Foi aquela coisa. Hoje está todo mundo, né, centrado, está todo mundo no seu lugar, está todo mundo bem, todo mundo vivenciando. E hoje a gente sai para uma pizzaria, a gente sai ali para comer alguma coisa, e eu fico assim, tem hora que eu não acredito. Era filho com raiva de mim, era filho magoado comigo, hoje já se perdoamos, porque os filhos, eles não querem saber que o pai é ruim, né? E eu ouvi muito eles adolescentes, porque ficaram revoltados porque eu tive que romper o casamento. Ah, mas aguentou até agora, mas podia ter aguentado mais. Ah, e tá. Outro já ficou revoltado porque não queria ter vivido isso e que a culpa de ter vivido isso era eu. Gente, foi uma coisa assim, foi um nó grande assim que Jesus desfez. E hoje tem um laço bem grande na minha vida, para a glória de Deus. Mas pode ter um comentário aqui, deixa eu ver se consigo ler, um comentário aqui da Jamile, né? Tive uma secretária que trabalhou na minha casa, que na hora de ir embora para casa ficava gelada de medo. E eu encorajei a romper com o ciclo da violência. Demorou, mas ela teve coragem de encarar. Muito bem, Jamile. Mais mulheres assim, né? Mais mulheres assim. Palavra... Muito cuidado, a gente pode ajudar, sim. A sua fala e agora desse testemunho da Jamile, coragem. Coragem, tá?
é muito difícil romper esse ciclo, tá? Porque, como você falou bem, vem toda do nosso histórico, né? Mas é libertador, tá? E eu louvo e agradeço muito a Deus por nós sermos sobreviventes, tá? De algum abuso, né? De violência, mas e que nós estamos de coração aberto para dizer para outra, ó, eu venci, você também pode vencer, né? Então, ó, tem jeito, tá? Com todo respeito, com todo amor, a dor do outro, né? As limitações, mas a igreja do Senhor é um hospital, como é dito mesmo lá na igreja, né? A igreja é um hospital onde tem pessoas mazeladas mesmo, umas mais e outras menos, mas eu não sei se já está terminando, mas eu não posso, Josi, deixar de dizer que tudo começa em a gente admitir, tá? A gente admitir que nós perdemos, em algum momento da vida, esse controle, essa sanidade, né? Admitir que nós precisamos de ajuda, tá? Que caminhar só é muito mais difícil, por isso que nós precisamos de uma rede, de uma terapeuta como você, como das psicanalistas, dos psicólogos, né, dos psiquiatras, tá? De uma rede ministerial da igreja. Tudo é uma rede em que cada uma tem seu papel. Uma não invalida a outra, né? Na época, eu fui muito bem cuidada pela minha psicóloga, pela minha psiquiatra, pelas minhas irmãs de fé, tá? Mesmo no grupo de passos em que eu facilitei, eu aprendi mais com a mulher, tá? E tem solução. Se a gente entregar, tá? Todo, todas as nossas dores, tá? E que Jesus, ele mostra, tá? Ele nos ensina, tá? Ele faz com que a gente tome posse do amor. Então, hoje eu me amo, tá? Hoje eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu quero ir, ninguém, nada me manipula mais. Isso é libertador, gente, né? Nada me manipula, tá? Eu sei discernir, tá? Aquilo que parece ser bom para mim não é, tá? E hoje nós estamos aqui vivendo essa realidade de poder ajudar, que em algum momento a gente foi ajudada também, né? E esse é o ciclo, tá? Da gente, que é o 12º passo da caminhada de 12 passos. Eu É o oferecer, ciclo virtuoso, né? virtuoso, eu oferecer, tá? Com todo respeito, a dor, tá? De cada uma dessas mulheres, mas dizendo assim, ó, tem jeito, não desista. Não desista, porque eu não desisti de viver uma vida sã, né? Uma vida sã, né? A gente não, ninguém está isento de problemas, tá? Mas nós estamos em processo de restaurar a nossa sanidade, né? Então, assim, eu agradeço demais a oportunidade, tá? E dizer que cada área tem o seu papel e sua importância. E que os relacionamentos, eles precisam ser saudáveis, né? Para que a gente não entre naquelas escalas que eu falei das consequências, né? Síndrome do pânico, depressão, esquizofrenia, né? Vários transtornos, transtorno de ansiedade, medo, pavor, né? Não. Então, o seu testemunho é muito lindo, o seu testemunho é restaurador, o seu testemunho é estimulante, né? De vítima, você passou a ser agora um agente de mudança.
Isso é muito importante mesmo. Isso é maravilhoso. E a gente finalizar, né? A gente fala muito do abusador, né? Vamos chamar assim, né? Do causador ali da violência. E, de fato, no auge de tudo, a gente se vê como vítima, né? Mas quando a gente começa a se posicionar e quando a gente começa a se alinhar, como você falou na sanidade, a gente começa a ver que nós, as vítimas, né, também temos as nossas disfunções que precisam ser trabalhadas. Também temos as nossas falhas de caráter, né? E aí é onde a gente vai se descobrindo e vai vendo as participações que nós tivemos diante de tudo aquilo, né? Como eu no princípio, quando a gente sai de uma relação assim, abusiva, a gente começa a se achar, ai, a coitadinha e tal, porque começa a se vitimizar. E o papel de vítima, de se vitimizar, ele deve ser deixado ali a partir do momento que você se posiciona, né? Porque o papel de vitimização não vai te levar a uma transformação, né? Vai te estacionar e você vai achar que a culpa é do outro. E aí o que é que eu disse para mim mesmo diante do espelho? Ele foi abusador, ele me bateu, ele isso, ele aquilo, mas eu permiti. Consciente ou inconsciente, mas foi eu que permiti. Pois então, agora vamos arrumar essa bagunça, né? Porque eu vejo muito mulheres que às vezes até conseguem sair, mas passam 1 ano, 2 anos, 3 anos no discurso de vítima, né? E aí, saiu de ser vítima da pessoa para ser vítima de si mesma, vítima da murmuração, vítima dos seus próprios pensamentos. Ou seja, o vício, né? Eu falei no ciclo virtuoso e agora estou falando no ciclo vicioso, né? Ela estava tão acostumada naquele ciclo de ser vítima que ela mesma começa a se autoflagelar. Começa a se autoflagelar, dar pancada nela mesma. Não, vou continuar. Sair do outro, eu pude ver muito isso. Também já em pessoas, em testemunhos, e que era em anos, saindo, entravando, falando mal do ex, né? Sem assumir nenhum comprometimento consigo mesmo, e aí também não trazia mudança. A frase é essa, deixava de ser vítima do outro e era vítima de si mesmo, para que recebesse os holofotes das pessoas como coitadinha. Isso também não é nada restaurador, mas é comprometedor, né? É escarnecedor, porque a gente se vitimiza, a gente murmura, a gente reclama, a gente fala mal. Então, assim, não é legal. E quando a gente fala que a violência, ela vem através das gerações, né? A gente vai olhar com um olhar, porque vai entrar aí o perdão. Porque para mim sair do posicionamento de vítima, de abusada, para mim sair desse posicionamento, né? E passar a ser protagonista da minha própria vida, autora da minha própria história, para me continuar... servir aqui na Terra com o propósito a qual Deus me chamou, eu preciso liberar o perdão. Preciso liberar o perdão. Ah, mas foi coisas horrendas, foi coisas horríveis que ele fez. Ah, mas preciso liberar o perdão, né? Então, por quê? Porque eu tenho que ver que aquela pessoa que é violenta, ela deu o que tinha. Ela deu o que recebeu. Ela deu aquilo que ela dava conta de dar. Eu que me enganei, achando que aquela pessoa ia dar conta de dar aquilo que eu precisava. Mas ela não tem o que eu precisava. Quem tem o que nós precisamos é Jesus. Né? Jesus é que tem o que nós realmente precisamos. Então, eu quero deixar aqui Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque se não perdoar, não dá para caminhar. Se não perdoar, não tem como caminhar. E não é fácil. Não é fácil você olhar para alguém e dizer: essa pessoa destruiu o meu psicológico, essa pessoa destruiu o meu patrimônio, essa pessoa destruiu a minha vivência com os meus filhos, essa pessoa
você ter que liberar o perdão. E você ter que perdoar, né? Eu lembro, sabe, que eu passei um processo muito grande, para finalizar minha fala, para perdoar. E depois eu fiquei sentindo, isso já no segundo grupo, eu fiquei sentindo, sabe, Sônia, que Deus estava me pedindo algo mais. E quando foi um dia de madrugada em oração, eu disse, mas Senhor, o que é que o Senhor quer? Eu já perdoei o fulano, disse o nome dele e tal. Eu quero que você ande a 2ª milha. Quero que você ame ele. Eu digo, rapaz, essa não dá, Senhor. Mas aí eu comecei a trabalhar para atender o pedido do Senhor, sabe? Porque para mim o amor é o complemento, né? Eu perdoo, eu não guardo, mas agora eu vou amar. Porque às vezes as pessoas acham que para amar precisa estar perto, para amar precisa se relacionar, para amar precisa... Não precisa, né? E isso é muito maravilhoso. Então, o que eu quero dizer para as mulheres é que rompa, porque romper um relacionamento abusivo é gerar uma nova geração. Por quê? Porque uma nova geração, tanto a nível masculino como feminino. Por quê? Porque este homem, ele vem de uma geração onde ele aprendeu que é assim que se trata a mulher. Ou ele vem de uma disfunção onde ele funciona e o funcionamento dele diz que é assim que tem que tratar. Então, quando você quebra, você está ensinando para você que não é assim e está dizendo para ele, ó, não é assim. E se toda mulher quebrar, ele vai entender que não é assim. Então, romper é quebrar algo geracional, porque está vindo de geração. Isso, né? Você não alimentar isso, tá vindo. Se eu estou aceitando esse abuso por conta da dependência emocional, a minha dependência emocional veio do abandono da minha mãe biológica, veio da rejeição da minha mãe adotiva, veio geracional, né? Veio dos abusos que eu sofri na infância, sexual, mas foi geracional. O dele também foi. Se você for ouvir a história, ele também sofreu a violência e aprendeu que é com a violência que se... Então, romper isso romper através da geração para gerar uma nova geração de mulheres, uma nova geração de homens, né? E vamos, mulheres, o recado que eu vou deixar para finalizar, se a gente fala aqui muito tempo, acabem com o mito da mulher salvadora. Nós temos muito isso, né? Isso com filho, com irmão, com marido, com qualquer pessoa. Acabar com esse mito da mulher salvadora. Por quê? Porque isso nos faz vulneráveis, sabe? Eu vou continuar porque comigo ele vai mudar. Com a outra ele era assim, mas comigo ele vai mudar. Eu vou continuar porque se não for comigo ele não vai largar a bebida, se não for comigo ele não vai estudar, se não for comigo... Então esse mito da mulher salvadora, de viver salvando todo mundo e se matando, sabe? Precisa ser quebrado no meio de nós. Nós precisamos ter essa consciência, como a Sônia falou. A fala dela foi muito maravilhosa, dela dizer, hoje eu sei para onde eu vou, hoje eu sei o que eu estou fazendo, hoje eu sei se uma situação é para mim ou não é. O que eu não quero. O que quer, o que não quer. Sabe dizer o sim, mas sabe dizer o não, né? Sabe dizer o não, gente. Porque dizer sim demais para os outros é dizer não para você. Estou né? dizendo não bem redondinho, sem culpa. Eita, Glória! Gente, dizer não é muito libertador. É uma palavrinha tão pequena, mas que me sonha quando eu fui trabalhar, o dizer não em mim. Ai, menina, foi muito difícil. Era tanta gente com raiva. E eu dizia, mas eu vou continuar. Eles vão se acostumar que não tem mais só sim daqui. Tem o sim, mas também tem o não. Não. Mas até os próprios familiares vão se acostumar, mas não, porque eu nunca dizia não, né? Eu me anulava. E é isso, né? Josi, é isso. Sua fala aí foi muito boa, me fez lembrar do livro. Eu não sei se você já leu esse livro. Ele se chama É Assim que Acaba.
é de uma escritora americana. Eu não digo o nome porque eu não me lembro, mas eu tenho esse livro aqui, tá? Essa escritora, ela tem vários best-sellers. Ela é assim... Eu já quero ler. Pois Inclusive, olha, eu tô com um livro seu, eu tô no meio já, viu? Quando a gente for se encontrar, pois aí esse eu vou vou levar. Por quê? Porque é assim que acaba. É um livro que fala sobre a violência de todos os tipos aí, pelo menos a emocional e a sexual, tá? É muito forte. Só que o que me chamou a atenção nesse livro, ela analisa o perfil do abusador, entendeu? Ai, eu quero. Isa, e por incrível que pareça, no fim do livro você percebe o quanto o abusador também sofre, tá? Sim. E eu nunca tinha parado assim para pensar com tanta profundidade. Aí ela traz toda a história do abusador, entendeu? Então, e ali se Essa é a mistura, segunda milha, né? Essa é a segunda milha. Eu vou tá? olhar para mim e vou olhar para o outro, né? Eu recomendo essa leitura, ela é muito bem Eu escrita, já quero. tá? Pois eu vou. Eu já quero ler, se Deus quiser. Eu tô com um olhar muito assim para o outro, não no sentido de ficar, mas de compreender e entender, né? Tanto é que quando eu comecei a pesquisar a história do meu ex-marido, eu vim ver que ele tinha uma mãe com transtorno de personalidade narcisista e apanhava muito, sabe? E então, veja só a complexidade da mente de um homem desse, né? Ah, mas e aí porque eu sei da história eu vou ficar? Não, mas você vai compreender, perdoar e amar, né? Cada um no seu quadrado. Mas porque é muito interessante isso aí, já estou com vontade de ler esse livro. Você tem que olhar todas as partes, na verdade, e organizar, né? Mas o nosso tempo terminou, foi maravilhoso, agradeço muito, certo? Que novos projetos venham para a gente estar fazendo lives, né? Quem sabe até ler e comentar um livro desse aqui numa live, né? A gente lê, comentar sobre o livro, isso é muito bom. É analisado, muito material mesmo, né? E que nós muito mulheres oremos para Deus nos dar essa capacidade, né? De aonde for necessário botar um ponto final, que se bote, que se construa cercas, tá? Cercas, limites, porque esses limites não forem colocados nos relacionamentos, eles se tornam abusivos mesmo. E quando você menos espera, a situação já, né? Bem grave mesmo, né? E esse poder está em cada um de nós. Primeiro, orando. Segundo, buscando o autoconhecimento. Tomando posse daquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos filhas amadas, né? Nós somos a menina dos olhos de Deus. Você sabe o que é a menina dos olhos de Deus? A ele. Né? É a coisa mais importante. Já pensou você ser a menina dos olhos, ele está te enxergando o tempo todo. E que se você se enche desse amor, os outros se tornam pequenos. Entendeu? Isso. Não é só o de marido que eu estou falando, não. É o de filho, de todos. de neto, é o trabalho, é o poder, é o dinheiro, é tudo, né? Por quê? Porque Deus lhe enche daquilo que Ele quer nos dar, que Ele é amor, né? Ele é amor, e a partir daí os seus olhos se abrem, né? Então, assim, muito bom. Esse assunto é um assunto atual, né, Josi? Mais do que nunca. Eu fiquei meio que assustada com essas estatísticas. Eu pesquisei no Google. Eu penso que é fonte fidedigna, né? Mas que realmente basta a gente olhar os noticiários para ver que é uma verdade, né?
Sim, sim, é bem atualíssimo. Pois obrigada E é pelo isso, né? desafio, Josi. Muito obrigada Eu que mesmo. agradeço. Deus abençoe, tá? E todos que fiquem com Deus e na paz. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Obrigada. Gente, que live maravilhosa, né? Isso é muito, muito bom. Cada dia mais nós abordarmos e aprendemos sobre vários assuntos e esse é muito, muito merecedor da nossa atenção, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Fiquem com Deus e na paz.